Olha, nós estamos recebendo agora no nosso estúdio o vereador Dr. Macedo para falar sobre o requerimento que defende a criação do Conselho Municipal de Assuntos para Pessoas com Deficiência. Tá bom? Pra cá, Dr. Macedo, prazer recebê-lo aqui. Uma boa tarde. Prazer nosso. Como é que vai? Eu quero aqui desejar uma boa tarde a todos os ouvintes, aos nossos amigos. Certo. Que nesse momento... Olha o fio do microfone. Nesse momento nos assistem. Cumprimentar você, parabenizar por esse programa tão assistido e tão debatido e ouvido na nossa região. Certo. E dizer que estamos aqui para debater não só sobre esse projeto, mas alguns projetos que eu acho que são interessantes para a comunidade de Gurupi. Exatamente, vamos falar da sobre nossa autoria. Porque o vereador tem proposto para a nossa cidade. Nós sabemos que Gurupi é uma cidade que precisa de muito investimento e, claro, os vereadores estão aí para propor para o executivo a execução desses projetos. Nós temos essa questão da criação da comissão para pessoas com deficiência, né, vereador? Como é que funciona? Nós entendemos assim, a ideia na realidade é um requerimento para a criação do Conselho Municipal da Pessoa Deficiente. O que acontece? Nós temos hoje, as minorias hoje estão se fazendo representar por conselhos das cidades. Esses conselhos, na verdade, determinam as políticas públicas que são necessárias se criar para assistir essas pessoas. Nós entendemos que a criação do conselho vai ser salutar para os deficientes, porque quando se fala em deficientes hoje na comunidade, a gente imagina logo o cadeirante. E na realidade, a deficiência não é só do cadeirante. Nós temos deficiente visual, nós temos deficiente auditivo, nós temos outras deficiências presentes e no município de Gurupi, o município não tem se preparado para resolver esse tipo de situação. Se você for hoje à prefeitura de Gurupi, muito dificilmente um deficiente vai ter condições de ter acesso ao primeiro andar, ao gabinete do prefeito. Primeiro, subir um cadeirante ali, para quem conhece a prefeitura, sabe que é totalmente impossível. Mas é verdade, não tem rampas lá. Nós não temos rampas, não temos. O acesso do deficiente visual também é complicado. Aquelas placas em braille, não existe. Temos placas em braille. A biblioteca, que seria uma das coisas interessantes, nós temos leitura em braille para os deficientes. Então, a criação desse conceito, na realidade, se faz necessário para quê? O próprio deficiente, esse conceito na realidade seria composto de quem? De médicos, de psicólogos, de representantes dos deficientes, tá? De fisioterapeutas, de pessoas da sociedade. E o próprio deficiente conhece mais do que ninguém a necessidade sua no dia a dia. E esse funcionaria da seguinte maneira: o deficiente, o conselho ouviria o deficiente e nisso aí se basearia para a criação de políticas públicas voltadas para aquelas necessidades que hoje nós não temos em Gurupi. Você tem uma ideia, em Braille, se eu não me engano, tem uma ou duas agências de banco que tem alguma coisa, e para o deficiente auditivo o resto não. Quer dizer, o ser humano que tem alguma deficiência, ele está totalmente alijado de fazer parte da sociedade nesse momento, porque não tem nada de acessibilidade que ele possa ter acesso a, por exemplo, a informação, a trabalho, etc. Então, o nosso pensamento nesse momento foi exatamente isso, que o deficiente tenha, sim, a oportunidade de dizer: olha, nós precisamos disso para que sejam criadas as políticas públicas para essa solução dos problemas do deficiente. Mesmo nós andando no centro da cidade, nós vemos também a questão das rampas de acesso. Eu estive conversando também com o superintendente David, diz que muitas rampas são irregulares, né? Existe uma regra que deve ser seguida, a questão de que às vezes tem uma rampa aqui, aí a 2 metros tem outra, né? E às vezes a inclinação é muito alta, né? Às vezes a cadeira não passa, porque existem vários tipos também de cadeiras de roda. Então, olha, eu vejo bem, a questão das rampas, tem isso que você está falando, mas eu chamo para atenção para outro detalhe. Se você anda no centro da cidade, até que você não tem um desnível muito grande de calçada, mas se você andar nos setores, é uma coisa absurda. Quer dizer, não é só o cadeirante que vai ter dificuldade de andar, não. O deficiente visual não consegue. Porque existe calçada de determinada altura, outra não tem, outra é mais baixa. Então há um desnível total em que dificulta de sobremaneira o deslocamento tanto do cadeirante, como do deficiente visual, como daquele que de alguma maneira tem alguma deficiência. No deficiente visual, existe aquela questão também da diferença tem aqueles telefones públicos, orelhão, muitos deficientes visuais acabam batendo, né, o rosto
no telefone público, porque não existe aquela diferença ali no pé daquela base de aço. Né? Porque ele poderia sentir exatamente quando está passando, ele bate, bate, que tem um porque é um nível para cá, né? Diferencial, e ele já desvia ali para a esquerda ou para a direita. Então, existem vários, né, fatores que devem ser revistos aí na questão. Então eu acredito que seja de suma importância esse requerimento, e eu peço aqui que o prefeito se sensibilize com isso. Ajude a comunidade, não nos ajude, ajude a comunidade de deficientes, que precisa sim de um pouco mais de atenção do poder público. Nós precisamos que a cidade se adeque a essa situação e faça com que a qualidade de vida dessas pessoas melhore sobremaneira, porque é o que vai acontecer se realmente esse conselho for criado e ele funcionar como realmente necessita funcionar. Vereador, tem também um projeto seu relacionado ao atendimento domiciliar, né? Nós estivemos até fazendo uma entrevista com o senhor na Câmara de Vereadores. Como é que funcionaria esse projeto que seria realizado ali no Hospital Regional de Gurupi? Como é que é? Fala pra gente. Eu queria, antes de falar sobre esse projeto, até aqui em público, dizer do sofrimento que hoje o Hospital Regional de Gurupi passa. Nós estamos numa situação de calamidade pública. Para você ter uma ideia, ontem à noite eu sou diabético e precisei fazer uma medição da minha glicemia. Nós temos um aparelho, para quem não sabe, que mede a glicemia imediata. Você bota 30 segundos, você tem o resultado da glicemia. Esse aparelho é utilizado principalmente naqueles pacientes que chegam com hipoglicemia no hospital, ou seja, a glicemia baixa, que a glicemia baixa, por incrível que pareça, é mais preocupante do que a alta, porque ela mata imediatamente, ela pode trazer sequelas. E por incrível que pareça, ontem à noite, ao chegar no hospital regional, não tinha fita para fazer a glicemia. Para você ter uma ideia, o cidadão ter uma ideia, uma caixa com 50 fitas custa em torno de R$80. O hospital regional não tinha isso ontem à noite. Hoje de manhã eu recebi um telefonema do colega que está de plantão, que o hospital regional hoje, durante o dia, hoje de manhã, não tinha dipirona injetável, não tinha tramal injetável, não tinha buscopan, ou seja, não tinha os medicamentos necessários para o atendimento imediato, para sanar uma dor, alguma coisa nesse sentido. A que ponto se chegou a saúde Gurupi? É preciso, sim, que o Ministério Público veja isso, para tratar dessa situação com mais cuidado, com mais zelo. A população não pode ficar tão desassistida. Nós estamos numa situação em que a população pode chegar precisando do hospital e falecer, alguém falecer por falta de medicamento. Isso é muito grave. O hospital não pode ficar nessa situação que se encontra hoje. Os médicos estão trabalhando sem a menor condição. Os médicos estão trabalhando sem nenhuma condição de assistir o seu paciente por falta de insumos básicos, coisa básica para o hospital. Nós não estamos aqui reclamando que falta medicamentos caros, não. Nós estamos reclamando aqui da falta do que é básico. Nós precisamos que o Ministério Público preste atenção a uma coisa, vá lá, veja as condições que os médicos, os enfermeiros, os profissionais daquela unidade de saúde trabalham hoje. Sem a mínima condição de trabalho, alimentação deteriorada, as coisas estão realmente fora do controle. O governo, que há 2 anos atrás entrou com a medida solicitando atendimento porque o estado do Tocantins estava em calamidade pública com a saúde. Eu agora pergunto, que situação é essa hoje, governador? Que nosso estado se encontra? Nosso estado, principalmente o Hospital Regional de Gurupi, que é o que eu conheço bem, estou lá todo dia, em que situação se encontra esse hospital hoje? Esse sim é que é um momento de calamidade, que precisamos que a sociedade se una, que o Ministério Público atue e que veja o que realmente está faltando naquela unidade hospitalar, para sanar, pelo menos com o mínimo necessário para um atendimento digno, um atendimento que possa realmente tirar as pessoas do risco, do sofrimento e muitas vezes evitar a morte do cidadão. Verdade. Mas quando nós entramos com aquele requerimento de internamento domiciliar, fizemos um requerimento à Secretaria de Saúde do Estado para que se criasse o internamento domiciliar. Para que o internamento domiciliar? É aquele cidadão que teve AVC, está sequelado, que não consegue mais viver sem um atendimento médico diário, que muitas vezes está no hospital regional, podendo ser tratado em casa, está lá ocupando muitas vezes um leito, que há necessidade para outros pacientes com mais urgência. Esse paciente poderia ser tratado em sua residência, no leito da sua família. Está comprovado que quando o paciente é tratado no leito familiar, que ele tem o carinho, o atendimento, a presença da família, ele melhora muito mais rápido. Então, como é que se faria isso, no nosso entender? Nós faríamos uma equipe multidisciplinar, com médicos, psicólogos, enfermeiros, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e, juntamente com a família, esses pacientes seriam feito atendimento em casa diariamente. Diariamente essa equipe passaria, veria as condições, como se faz no hospital, com a diferença que ele seria em casa. Ele estaria junto com sua família, tendo a presença de seus familiares, seus filhos. Fica mais à vontade, a recuperação pode avançar muito mais do que estando no hospital. Olha, você pode ter certeza que já foi feita pesquisa nesse sentido.
a melhora do paciente é bem mais rápida. E nós estamos falando aqui de paciente sequelado, aquele paciente que precisa de atendimento diário, que vai para o hospital, não fica com 2 dias, ele fica lá 3 meses, 4 meses, ocupando um leito que poderia muitas vezes ser utilizado diversas vezes por outros pacientes, que quando ele poderia estar sendo em casa e sendo atendido por sua própria família no leito familiar, na residência sua. Tá? Então o nosso projeto, eu acho que é de suma importância nesse sentido, nosso requerimento, porque, feito isso, nós vamos ter um desafogamento de imediato do hospital regional. Aquele hospital vai ter mais condições de internar mais gente, mais outras patologias que muitas vezes ficam nos corredores por falta de leito. Haveria, de momento, de imediato, um desafogamento dessa situação e, por outro lado, o paciente sequelado teria um atendimento bem melhor e a família estaria, assim, perto do seu ente querido, com amor, com carinho, fazendo essa melhora acontecer mais rápido. Tá certo, então, vereador. Mais algum detalhe que o senhor quer falar sobre esse projeto ou sobre outro requerimento também? Não, eu tenho um requerimento, inclusive, não sei se você sabe, eu quero aqui falar diretamente com os meus colegas da saúde, os enfermeiros, médicos, psicólogos, fisioterapeutas. E nós entramos com o requerimento em fevereiro, juntamente com o vereador José Henrique, com relação à implantação do nosso plano de cargos e salário, o plano de cargos e salário da saúde. Para quem não sabe, o plano de cargos e salário da saúde ele foi feito em 2008, aprovado pela Câmara Municipal em julho de 2008 e sancionado por o prefeito da época, o prefeito Abdala. Só que ele esqueceu de implantar. O compromisso era a implantação desse plano de cargos e salários a partir de janeiro de 2009. Ora, nós estamos chegando a janeiro de 2014 e até hoje esse plano foi sancionado. Eu quero dizer aqui que nós já entramos no requerimento, eu junto com o nosso colega vereador José Henrique, solicitando a implantação imediata. Estamos aguardando, nós entramos nesse requerimento em fevereiro. Eu até estive com o secretário de administração, solicitei a resposta disso aí. Quero aqui dizer, secretário, que continuo na Câmara aguardando a resposta desse requerimento. O que é que vai ser feito? Nós precisamos de uma resposta e essa resposta eu acredito que seja positiva. O nosso prefeito está muito sensível a essa situação. Foi compromisso dele com a gente na campanha que iria sim implantar o plano de cargo e salário para que não acabe essa injustiça de um médico ter que trabalhar ganhando R$900 por mês, um enfermeiro ganhando salário mínimo e assim por diante. Então nós temos que resolver essa situação. O nosso prefeito, eu acredito, está sensível, até porque foi um compromisso dele de campanha juntamente com a gente, nós falamos em palanque, e quero aqui de público pedir ao secretário de administração que nos dê a resposta sobre aquele requerimento. Nós precisamos de uma posição e quero dizer aos colegas, as nossas colegas enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, dentistas, que nós estaremos na luta e vamos continuar lutando por essa implantação desse plano de cargo e salário que é tão importante e salutar para a melhora da saúde de Gurupi. Vereador, nós temos um telespectador na linha para falar sobre aquele assunto da saúde em geral. Alô, boa tarde. Boa tarde. O que eu falo? Meu amigo, aqui é o Antônio. Pois não, Antônio, qual a sua pergunta? No programa já, o programa Povo na TV. Muito obrigado. E quando o vereador, doutor Macedo, fala a respeito das calamidades que existem no regional de Gurupi, eu quero dizer o seguinte, doutor Macedo, que você está no caminho certo, preocupado com a sociedade de Gurupi, porque chegam nesse hospital em posto de saúde, tudo é difícil para essa população. Então o vereador, quando vai para a campanha, vai dizer que vai representar o povo. E eu estou percebendo que você está representando realmente o povo de Gurupi. Continua assim, que eu tenho certeza que o povo de Gurupi agradece. Com certeza. Obrigado, Jair. Muito obrigado pela sua participação, viu? Continue assistindo nosso programa. Eu queria aqui agradecer, de público, Antônio, foi um compromisso nosso de campanha. Eu sempre tenho dito nas minhas entrevistas que o compromisso nosso de campanha foi de fazer o papel realmente no vereador. Nós vamos continuar nessa luta, vamos continuar na defesa daquilo que é correto para o município. E quero dizer, o doutor Macedo vai continuar assim lutando por isso aí. Você, se andar, eu quero, se possível, se fizesse uma visita ao nosso gabinete, para ver os nossos projetos, ver nossos requerimentos como serão, o que é que nós pensamos em fazer. E vamos continuar sempre nessa luta, na defesa daquilo que a sociedade precisa, na defesa da coisa pública de Gurupi e principalmente lutando por uma Gurupi melhor, para que saia desse marasmo, dessa situação que Gurupi se encontra há muito tempo. Com relação a essa situação do hospital regional, eu quero dizer que não é uma coisa de 15 dias atrás, não, é coisa de hoje de manhã. Hoje de manhã, volto a dizer, eu recebi um telefonema de um colega que está de plantão lá e que me citou essa situação. Uma situação realmente
de calamidade. Calamidade. Nós precisamos, sim, que o governo, eu quero aqui falar diretamente, eu não sei se o governo vai ter condições de ouvir nossa palavra, o governo do Estado, mas que ele se volte melhor para a saúde de Gurupi e veja o que está acontecendo aqui. A saúde, não diria de Gurupi, a saúde do Hospital Regional. Veja o que está acontecendo, porque é necessário que se faça alguma coisa com urgência para que pessoas não venham a ter problemas mais sérios em decorrência da falta de medicamento ou eu diria, do abandono que se encontra hoje no Hospital Regional com relação ao governo do Estado. Por falar em Hospital Regional, hoje nós temos aqui uma denúncia com relação aos vigilantes lá no Hospital Regional. Na verdade, os vigilantes que não existem, né? O Ministério Público estipulou um prazo até o dia 30 de abril para contratação de vigilantes lá no Hospital Regional, a portaria lá, e até hoje não foram contratados. Talvez você não saiba, é uma coisa interessante aqui. Nós temos hoje no Hospital Regional, dando plantão durante o dia, por exemplo, diariamente, um ortopedista, um clínico, um cirurgião e as outras especialidades. Pra você ter uma ideia, sabe quantos consultórios tem para esses médicos atenderem? 2 consultórios. Ou seja, 5 médicos têm que atender em 2 consultórios. Ou seja, o médico tem que ficar na fila esperando que um saia para o tentar. Não é o paciente que fica na fila mais não. Hoje o médico também tem que ficar na fila para ter a oportunidade de atender seus pacientes. Então a coisa está nesse patamar. Está nesse patamar. É preciso que os colegas venham a público, é preciso que a diretoria do Hospital Regional venha a público. Isso é isso. Eu queria até solicitar aqui a você, se possível, que convidasse a direção do Hospital Regional para vir aqui de público dizer o que está acontecendo. É preciso dizer o que está acontecendo. Nós não podemos dizer hoje, nem escuta às vezes, médico não trabalha, médico isso e aquilo, mas tem que ver as condições de trabalhar lá. Seria muito interessante que pudesse as pessoas irem lá, ficar 24 horas lá dentro com a gente, ver o que é que acontece, a dificuldade que a gente tem de não ter medicamento, de não ter material, de não ter um repouso contínuo para quando a gente estiver cansado ter onde repousar pelo menos, de não ter nada, ou seja, não tem nem consultório hoje para se atender. Você quer examinar um paciente, você não tem como examinar, porque não tem sala para se examinar. Então é preciso que a direção do hospital, eu até peço esse espaço a você, convide vem aqui o diretor técnico, diretor administrativo, eu que faço parte da direção clínica daquele hospital, e aqui dizer de público o que está acontecendo. Conclamo também aqui ao Sindicato dos Médicos, que faz parte do sindicato, para que ele venha a público dizer e denunciar essa situação de abandono que hoje se encontra a saúde do Hospital Regional do Gurupi. O espaço está aberto para um povo na TV sempre utilidade pública, para ouvir todas as classes da sociedade. O espaço aberto. Quem estiver aqui comigo, Cacá Lucena também vai estar aqui para dar voz a todos vocês. Nós temos um telespectador na linha, na verdade é o vereador Jonas Barros, quer somar aqui com o nosso debate. Vamos chegar um pouquinho mais para lá, vereador? Já estou saindo aqui do enquadramento. Alô, boa tarde, vereador. Boa tarde, Jário. Boa tarde, meu amigo vereador, companheiro, doutor Macedo, e a população gurupiense, né? Pois não. Estou ligando para parabenizar o doutor Macedo por essa atitude de coragem. Ele que é um vereador, um representante legítimo da nossa população, um médico, um homem caridoso que está aí trabalhando, né, na medicina, ajudando sempre os menos favorecidos também, e na condição de vereador, por esse ato de coragem dele ir à televisão e defender defender o interesse da população e não deixar que essas coisas aconteçam e ficar quieto, ficar calado. Hoje nós estamos trabalhando naquela casa para que nós possamos melhorar cada vez mais a situação dos serviços públicos em Gurupi. Hoje eu tive a oportunidade de, rapidamente, no gabinete do colega vereador Gleison Mato, eu cheguei lá e estava também reunido o doutor Macedo, a vereadora Wanda, o vereador Gleison, e o secretário de saúde estava, buscando até uma lei lá para tratar de um assunto, de uma área. E eu tive a oportunidade de conversar com o secretário, de sugerir, falando para ele também dos desânimos dos funcionários efetivos, dos postos de saúde, da Secretaria de Saúde, que eles estão desanimados, a carga de serviço dobrou e o salário está pior do que antes, um monte de coisa. E aí a gente estava conversando porque nós precisamos estar atento para que o serviço público de Gurupi seja colocado a contento, atendendo a demanda da nossa comunidade. Mas já, eu liguei nesse momento, foi para parabenizar mesmo o vereador doutor Macedo. Ontem eu tive a oportunidade também de participar de uma grande reunião, onde a população, os empresários se mobilizaram para reclamar a questão da segurança, que está um caos em Gurupi. Verdade. E a gente, assim como o doutor Macedo acabou de falar,
Nós temos que mobilizar a nossa população, a nossa comunidade, para a questão da segurança, para a questão dos serviços públicos. Temos que estar atento, mobilizando, e parabenizo o vereador Dr. Macedo, conte comigo, estou nessa luta, junto com Vossa Excelência. Obrigado. Obrigado, vereador Jonas. Muito obrigado pela participação. Quero dizer aqui que você me conhece, sabe do nosso propósito, da nossa luta no dia a dia, a dificuldade que a gente tem encontrado muitas vezes para solucionar problemas, lutamos, mandando nossos requerimentos, nossas indicações, e estamos aqui na espera que o prefeito nos ajude, o prefeito ajude a comunidade, fazendo com que aconteça esses requerimentos e essas indicações. Tá, Jonas? Foi um prazer te ouvir. E quero aqui, de público, dizer o quanto admiro sua atuação como vereador, como pessoa séria, voltada para os interesses da nossa comunidade. Vereador, obrigado, Jonas Barros, por ter participado ao vivo aqui conosco. Vereador, nosso tempo está estourado. As suas considerações finais. Muito obrigado pela sua presença aqui no Povo na TV. Viu? Por nada, eu queria aqui agradecer a oportunidade e dizer que nós temos outros debates a fazer. Nós, há poucos dias atrás, fizemos um pronunciamento na Câmara, na tribuna da Câmara, com relação à questão do tratamento de vista em Gurupi. É uma coisa que tem que ser tratada com urgência. Eu queria ter a oportunidade de outro programa vir aqui para a gente debater esse assunto, a comunidade ter conhecimento de como funciona a coisa. As pessoas estão cegando. As pessoas estão chegando, as crianças não estão aprendendo por falta de exame de vista para tratar uma miopia, que ninguém aprende, ninguém consegue ler nem enxergar com miopia, e as pessoas têm toda uma dificuldade de tratamento médico oftalmológico nessa cidade. Sobre a questão do tratamento do câncer de colo de útero, que as pessoas estão tendo diagnóstico, mas por incrível que pareça, estão morrendo por causa do trajeto daqui a Palmas. O tratamento é feito em Palmas e muitas vezes a demora nessa chegada lá para esse tratamento faz com que a pessoa chegue lá no estágio já avançado de câncer e venha a falecer. Então toda essa situação nós temos que debater em público, nós temos que vir à televisão, denunciar, procurar cobrar de quem é responsável pela situação, para que as pessoas parem de sofrer por falta dessas políticas públicas voltadas para resolver essa situação, tá? Eu tenho sim outras coisas com relação à saúde para conversar, e eu espero em outra oportunidade vir aqui a gente debater com a comunidade, que a comunidade participe. É fundamental a participação da comunidade naquela Câmara, é fundamental a participação das pessoas da periferia, as pessoas que necessitam, que sofrem com essa falta, com esse abandono muitas vezes do poder público, com essa falta de políticas públicas voltadas para a saúde, que vá à Câmara, vá nos corpos, participe, vá ao nosso gabinete, nos dê ideia para que a gente possa, através dessas ideias, criar situações que o poder público venha a corrigir. Muito obrigado a todos, quero agradecer aqui a todas as pessoas que estão nos assistindo e dizer que nosso gabinete, a minha equipe de trabalho está pronta para atender a todos que assim precisarem e se deslocarem até aquela casa de leis. Muito obrigado a todos. Nós que agradecemos, fique à vontade para vir quando quiser aqui no Povo da TV. Obrigado, vereador. Pode levar o microfone. Muito obrigado. Tenha uma boa tarde. Vereador Dr. Macedo esteve conversando conosco aqui sobre seus requerimentos, seus projetos e sobre a comissão para discutir assuntos pessoas com deficiência aqui na nossa região. Então, isso é muito importante, nós darmos espaço para assuntos tão importantes para a nossa sociedade. O vereador Dr. Macedo e o Jonas Barros entrou ao vivo aqui, os dois botam fogo ali naquela câmera. É verdade. Quem gosta de ver o circo pegar fogo e cobrança mesmo para a comunidade, tem que ir lá na câmara e ver esses dois aí discursarem lá. É muito importante isso.